Olá! O nosso tema de hoje é a literatura, o público e o leitor. O que chamamos hoje de literatura já foi denominada poesia. Depois disso apareceram outros gêneros, como o romance, que nasceu na Idade Moderna, ou o folhetim, que data do século XIX, enquanto que a tragédia e a epopeia, que nós conhecemos desde a Antiguidade, tem uma longa história. Pode-se ver que, com o passar dos séculos, a literatura foi se transformando, mas ela nunca deixou de existir. Ela dependeu, é claro, de um ou mais autores, mas a sua existência relacionou-se, sobretudo, ao fato de que sempre circulou entre uma audiência. Isso significa que ela dispôs constantemente de um destinatário, de alguém que a recebesse, fosse um público em geral, coletivo ou um indivíduo. A teoria da literatura não poderia, pois, deixar de refletir sobre esse destinatário, que, de forma geral, coletivamente, denominamos público e individualmente chamamos de leitor. É claro que público e leitor não são a mesma coisa. O leitor pode fazer parte do público e o público depende de leitores, mas nós temos que distinguir o caráter coletivo do público, da audiência, do auditório e a pessoa do leitor. A obra literária e os efeitos sobre o leitor. As pessoas apresentam expectativas diferentes e reagem de modo diverso às obras de arte, sejam elas literárias ou não. Via de regra, expectativas e reações dividem-se segundo as seguintes alternativas. São essas alternativas que nós vamos examinar agora. Nós podemos esperar das obras que elas provoquem um prazer no leitor ou no público. Nesse caso, o destinatário informa que gostou ou espera gostar da obra que consumiu. A segunda reação possível é que as obras transmitem um conhecimento. Nesse caso, o destinatário explica o que aprendeu, o que descobriu lendo uma certa obra. Uma outra reação que nós esperamos da obra literária, ou algumas pessoas esperam, é que elas conscientizem o público, quer dizer, que elas o mobilizem na direção de uma ação transformadora. Nesse caso, o destinatário mostra preferência por obras de cunho político e social que levantam problemas e o mobilizam na direção justamente de uma ação, de um posicionamento político. Mas as obras podem também provocar um desconforto na audiência, quer dizer, um certo incômodo, algo diferente. Isso se dá, sobretudo, quando se trata de obras modernistas, revolucionárias. Essas obras foram produzidas não para serem amadas, apreciadas, mas que o público, seja o leitor, o espectador, o ouvinte, nesse caso os públicos são muito diferenciados, sinta-se incomodado, digamos assim, desconfortável, como eu disse, mas ao mesmo tempo motivado para entendê-la. Essas são, de modo resumido, os modos como o público se posiciona diante das obras. É claro que isso é um resumo bastante sintético, sem grandes, vamos dizer assim, sem grandes aprofundamentos. Mas, de qualquer forma, eles nos mostram como o público se posiciona ou consome obras de arte, de preferência literária, sejam elas eruditas ou populares, clássicas ou modernas, destinadas ao grande público ou destinadas a um público muito reduzido, vamos dizer assim, um público mais erudito. A teoria da literatura, como eu disse antes, ela procurou se posicionar quanto a isso, ela não podia deixar de pensar a questão do leitor e essa sistematização, ela aparece por meio de diferentes vertentes da teoria da literatura, como nós vamos ver a seguir. A emoção. Foi o filósofo grego Aristóteles o primeiro a se preocupar com a reação do público. Parece bastante antigo isso, mas é verdade. Já desde o século IV, nós temos um pensador que se preocupa em ver como as obras de arte, na época, sobretudo a epopeia e a tragédia, circulavam e provocavam reações na audiência. À época de Aristóteles, a literatura, ou podemos usar a palavra dele, a poesia, circulava de modo preferentemente oral, graças às declamações das epopeias ou à encenação de tragédias ou comédias. Nós tínhamos, então, de um lado as epopeias, os textos, vamos dizer assim, narrativos, e de outro as encenações nos famosos anfiteatros. Alguns deles ainda existem, alguns deles ainda apresentam tragédias ou comédias em cidades gregas ou ainda na Sicília ou na Itália. É interessante vamos dizer assim, esse processo público de apresentação da tragédia ou da comédia, quer dizer, supunha grandes audiências que chegavam às vezes até
5.000 pessoas, 6.000 pessoas, como hoje nós temos em óperas e outras manifestações que arregimentam, vamos dizer assim, grande quantidade de público. Essas audiências, então, já existiam na antiguidade, elas comportavam milhares de pessoas, como eu falei, e elas assistiam e apreciavam os dramas que tinham como personagens figuras que se tornaram depois, já eram míticas pela sua origem e continuaram míticas pela sua transmissão e permanência. É o caso das tragédias de Édipo, tragédia que tem Prometeu como personagem, Hércules e Medeia, personagens míticas que se caracterizavam por desafiar os deuses, enfrentar o seu destino e, no caso, sofrendo implacável derrota. O auditório da tragédia, sobretudo, estou me deparando agora principalmente com a tragédia, que era o gênero preferencial, digamos assim, de Aristóteles, o auditório se deparava com intrigas carregadas de violência, morte e sofrimento. Essas ações eram ações muito fortes, apresentadas nesses dramas. Hoje até nós associamos drama justamente a essas emoções fortes, que se apresentavam, que eram expostas para o público ateniense de preferência. Falei do público ateniense, mas é importante lembrar que a tragédia teve uma grande disseminação do século V para o século IV, expandindo nas regiões onde os gregos tinham as suas culturas, tinham as suas colônias, como o sul da Itália e, sobretudo, a Sicília. E esses anfiteatros, como eu disse, eles comportavam toda essa gente. Eu estou insistindo nesse papel do público, porque é isso que interessou Aristóteles na sua reflexão sobre a reação do público, e toda essa gente acompanhava essas histórias que eram, sobretudo, bastante dolorosas. Não é à toa que tragédia, uma palavra que designava um gênero na antiguidade, hoje significa para nós um acontecimento com efeitos bastante ruins, bastante terríveis, digamos assim, para quem o sofre, para quem está perto disso, e inclusive para quem os assiste. Como nós vemos, tragédia até hoje significa para nós um evento, pode ser um evento presenciado no teatro, no cinema, mas na vida real também. Sempre tragédia significa para nós algo que provoca um profundo sofrimento. E é sobre isso que o Aristóteles reflete, né? Ele chama atenção para o fato de que a tragédia assistida no palco, presenciada pelo espectador, suscitava dois sentimentos específicos, né? O terror e a piedade. Terror e piedade são palavras que encontram algumas traduções diferenciadas na poética de Aristóteles. Foi escrita em grego, nós temos circulando em português, mas o que importa é o seguinte: são dois sentimentos que são compartilhados pelo público e se desenvolvem nessa sequência. O público, primeiramente, fica aterrorizado com o que assiste, com os atos extremos praticados pelas personagens, mas depois, quando ele percebe que essa personagem, de alguma forma, é punida por causa disso, ou porque esse era o seu destino, o público começa, a audiência, o espectador sente profunda piedade daquelas mesmas figuras. Vocês vejam, então, que o Aristóteles chama atenção para dois sentimentos que são muito importantes. Quer dizer, eles se dão na sequência e eles têm eles supõem um profundo envolvimento emocional por parte do espectador, compondo essa plateia, esse público. Primeiramente, o terror, né? Quer dizer, quando o Édipo descobre que havia assassinado o pai, que havia casado a mãe, ele fica escandalizado, e daí o terror. Mas, a seguir, ele se depara com todas as perdas que o Édipo sofre consequentemente, por consequência desses atos, né? Ele se cega, a esposa se suicida, os filhos ficam abandonados e assim por diante. E isso, então, determina por parte do público esse sentimento de piedade. O que Aristóteles conclui é que, ao viver esses sentimentos, o público, ou o espectador em particular, praticamente se libera desses mesmos sentimentos. Sentimentos que ele vivenciaria na vida real, ele presencia no palco e quase que se purifica dele. É isso que ele vai chamar de catarse. Vamos assistir um trecho do filme Medeia, que transmite, vamos dizer assim, o conteúdo principal de uma tragédia originalmente de Eurípides, para nós entendermos como se dá esse processo. Ecco, su prendete questi vestiti e portateli in dono a Glauce per il suo sposalizio. Ditele che la mamma non le vuole del male e le augura anzi felicità.
Ecco adesso tenete per mano vostro padre, che vi porterà da lei. Dimenticate ogni vecchio rancore contro di lui, come ho fatto io. Abbiamo fatto pace. Su, andiamo bambini, prendetelo per la mano. Ho un oscuro presentimento di dolore. Miei cari bambini, voi vivrete ancora a lungo, stringerete ancora a lungo la mano di vostro padre. Povera me. Non faccio altro che piangere e sentirmi piena di angosciosi timori. Proprio adesso che ho deciso di finire la mia indegna lite con vostro padre, eccomi qui che piango. Non pentirti di ciò che hai fatto. È umano che tu fossi così adirata con me, ma ora pare infine che abbia prevalso in te la saggezza e che tu abbia saputo vincerti. E quanto a voi bambini, in quanto a voi state certi che vostro padre ha pensato al vostro avvenire. Insieme coi vostri fratelli occuperete il primo posto in questa città. Ma perché tu continui a piangere? Non preoccuparti. La donna è una creatura debole e facile alle lagrime. Ma tu promettimi di pregare la sposa perché convinca il re suo padre a non voler bandire i nostri figli. Non temere, lo farò e ci riuscirò. Via, presto. Andate ora. Se vi arriverà la buona sorte come spero, ritornate con la lieta notizia che attendiamo. Andiamo. Medeia foi uma tragédia escrita por Eurípides no século V a.C. E ela conta a história de uma mulher que, abandonada pelo marido, que, vamos dizer assim, a substitui por uma moça mais jovem, que é, ao mesmo tempo, filha do rei Creonte, o rei de Corinto. Então, ela é substituída por uma moça mais jovem e, ao mesmo tempo, numa posição social e política bem melhor. A reação de Medeia, é claro, é a pior possível. É claro não, mas é a pior possível. É interessante que essa tragédia ela se perpetuou na história da literatura e nós temos, inclusive, uma versão brasileira de Chico Buarque de Holanda e Paulo Pontes, que é Gota d'Água. Então, se nós não lembramos bem de Medeia, podemos lembrar, por exemplo, da gota d'água mesmo, aquele momento em que extravasa o sentimento, o desejo de vingança por parte da personagem. Aquilo que está na Medeia está também na personagem criada por Chico e Paulo Pontes. Em todos esses casos, o que nós temos é uma mulher de meia idade, digamos assim, desejando se vingar do marido que a abandonou por uma jovem. E como é que ela vai se vingar? É da maneira pior possível, né? Do ponto de vista de uma tragédia. Ela planeja a morte da rival e a morte dos próprios filhos, dos filhos dela, Medeia, com Jasão, o marido que a abandonou. Sabendo que que essas crianças vão ser mortas, Medeia se despede dos filhos, né? Quer dizer, os filhos não sabem o que vai acontecer, mas ela sabe. Então é uma cena ao mesmo tempo comovente e revoltante, porque o público também sabe. O que Medeia sabe, o público sabe. Né? Então nós sabemos todos que as crianças vão morrer por força de um ato bárbaro de uma mulher ultrajada. Nós podemos entender aí vamos dizer assim, o que o Aristóteles está dizendo, né? Quer dizer, quando Medeia está se despedindo dos filhos e porque ela vai praticar um ato abominável, nós temos ao mesmo tempo terror, nós sentimos, vamos dizer assim, revolta, inclusive, diante do ato dela, mas ao mesmo tempo piedade pelas crianças e até piedade pela própria Medeia, uma mulher abandonada. Então, o espectador vivencia esses sentimentos, né? Ele vivencia de uma forma extremamente intensa, não? Até mais intensa do que na vida real, porque, felizmente, não é a todo momento que nós nos deparamos com esses sentimentos. E é isso que o Aristóteles vai chamar de purgação das emoções. Quer dizer, nós vivemos em poucos minutos, ou em poucas horas, mas não chega a ser 2 horas, emoções as mais extremas possíveis, emoções que até nós não gostaríamos de viver na vida real.
A catarse é isso, quer dizer, a catarse, um conceito formulado por Aristóteles na Poética, ele sintetiza todos esses aspectos. Quer dizer, ele sintetiza, de um lado, o fato de que a obra de arte nos provoca sentimentos extremos, sentimentos como o terror e a piedade, sentimentos que nós gostaríamos de não viver na vida cotidiana, que nós esperamos não viver na vida cotidiana, mas que nós precisamos conhecer. Então, o primeiro aspecto da catarse é isso, ele nos coloca perante sentimentos radicais, digamos assim, radicais que dizem respeito a, vamos dizer assim, a nossa experiência humana. Experiência que nós precisamos conhecer, como eu disse, mas que, de preferência, preferimos conhecer do que vivenciar. E, ao mesmo tempo, nós expurgamos isso, quer dizer, nós vivenciamos ficcionalmente, na fantasia, no imaginário, na experiência dos outros e conhecemos e nos purgamos, nos liberamos disso de uma forma consciente e, ao mesmo tempo, crítica. Como se vê, a obra literária suscita emoções profundas, né? Nesse aspecto nós estamos vendo a questão da emoção. E essas emoções provêm de nós nos depararmos com situações radicais, as quais vivenciamos junto com as personagens e com a intriga. Nesse caso, ocorre um processo de identificação, eu gostaria de marcar esse aspecto, quer dizer, nós nos identificamos com essa situação, o que permite a introjeção do sentimento transmitido pela obra. Ao mesmo tempo que nós introjetamos esse sentimento, nós liberamos, né, que é quase que um processo terapêutico, né, por isso que catarse às vezes é uma palavra muito próxima da medicina. Assim como no caso de Medeia, em que o espectador pode almejar a vingança, a violência e a destruição, né? Quer dizer, todos esses sentimentos nós vivenciamos. Mas ciente dos resultados desse ato, esse espectador vai se liberar desse sentimento, né? Ele vai purgar isso, purificando-se interiormente. Entender que a obra literária produz um efeito catártico significa a vivência profunda e emocional de uma obra por parte de um leitor ou de um espectador, após o que esse indivíduo sente-se liberado e amadurecido. Conhecimento e conscientização. Obras como a tragédia suscitam uma vivência emocional intensa, foi o que nós procuramos explicar, né? Quem leu ou assistiu no teatro ou no cinema a história de Romeu e Julieta, provavelmente se comoveu diante do infortúnio do jovem casal apaixonado, levado à morte em consequência dos conflitos entre suas respectivas famílias. Isso é uma história conhecida e é muito raro que as pessoas, assistindo a peça, a tragédia em cena, vendo o filme, ou mesmo lendo, deixem de se emocionar. Outras obras, porém, estabelecem distinto tipo de relacionamento com o leitor, né? Quer dizer, nem todas desejam emocionar, outras desejam provocar uma reação diferente no seu público. Nós ficamos ainda no âmbito do teatro, mas veremos como também o teatro, como parte da literatura, né? A literatura dramática como parte da literatura, vai buscar também uma relação, um relacionamento, uma reação diferente por parte do seu público. Vamos tomar, por exemplo, a peça de Dias Gomes, um dramaturgo brasileiro bastante conhecido. A peça se chama O Santo Inquérito e foi produzida nos anos 60 do século XX. Essa é uma peça que pode nos ajudar a entender como uma obra, em vez de querer simplesmente emocionar, ou apenas emocionar, ou principalmente emocionar, ela deseja conscientizar o seu destinatário. O Santo Inquérito, como eu disse, foi produzido nos anos 60 do século XX, mas ela conta uma história transcorrida no Brasil colonial do século XVII. E o seu tema tem a ver com uma história real, dizem, né, um evento histórico, em que Branca Dias é denunciada como judia. A protagonista é essa moça, Branca Dias, e ela é acusada de práticas judaizantes, acusada de herege. No século XVII, o Brasil era ainda colônia portuguesa, mas Portugal fazia parte, nesse momento, do Império Espanhol, né, do qual Portugal se libertou em 1640. A ação se passa nesse período em que o Brasil é colônia ibérica, de Portugal e da Espanha. E no Brasil a Inquisição tinha uma força muito grande. A Inquisição espanhola se espalhou por Portugal, se espalhou pelas colônias americanas, e é esse episódio
que Dias Gomes utiliza em sua peça. Então, historicamente, nesse período, os judeus eram considerados hereges e obrigados a se converter ao cristianismo, eram chamados cristãos novos. A Branca Dias, personagem, era, portanto, cristã nova e uma moça religiosa, uma moça comportada, vamos dizer assim, uma boa moça. Mesmo assim, ela é acusada e desacreditada quando pretende se defender. A peça vai mostrar justamente esse inquérito em que ela é acusada, ela é a vítima e ela é interrogada por um inquisidor que não dá tréguas à moça. Ele não sossega e cada palavra que ela diz passa a ser uma peça de acusação, um elemento para acusá-la. Nós vamos ver agora um trecho dessa peça para exemplificar o que nós estamos dizendo. Não sei, minha cabeça. Por que me fazem todas essas perguntas? Por que me torturam? Eu sou uma boa moça, cristã, temente a Deus. Meu pai me ensinou a doutrina e eu procuro segui-la. Mas acho que isso não é o mais importante. O mais importante é que eu sinto a presença de Deus em todas as coisas que me dão prazer. No vento que me fustiga os cabelos quando ando a cavalo, na água do rio que me acaricia o corpo quando vou me banhar, no corpo de Augusto, quando roça no meu, como sem querer, ou num bom prato de carne seca, bem apimentado, com muita farofa, desses que fazem a gente chorar de gosto. Pois Deus está em tudo isso. E amar a Deus é amar as coisas que Ele fez para o nosso prazer. É verdade também que Deus fez coisas para o nosso sofrimento, mas foi para que também o temêssemos e aprendêssemos a dar valor às coisas boas. Deus deve estar onde há mais claridade, penso eu. Tudo isso que estou lhes dizendo é na esperança de que vocês entendam, porque eles não entendem. Não se pode afirmar que, diante da injustiça que presencia, o espectador não se emocione e fique indignado. Isso é muito difícil. Acredito que esse pequeno trecho já deva ter dado uma amostra do sentimento que se espera do espectador. Mas o que importa para o Dias Gomes é que o público conheça os métodos violentos com que são conduzidos os interrogatórios num sistema autoritário. Portanto, a emoção não basta apenas. É preciso que a audiência acompanhe com razão, com o intelecto e não com a emoção, o processo que se desenrola à sua frente, para que se conscientize não apenas do que se passa no âmbito dramático da cena, mas sobretudo o que se ocorre fora do palco. Ele tem que, vamos dizer assim, sair da emoção para a conscientização e daí pensar a sua realidade externa. Assim, nessa peça, o Santo Inquérito, o objetivo é alcançar, sobretudo, o distanciamento por parte do público. Quer dizer, essa palavra distanciamento é muito importante. O público tem que refletir e fazer relações. E se espera também que ele se conscientize dos problemas apresentados. Eu gostaria de marcar essas duas palavras, essas palavras-chave aqui. Conscientização, distanciamento. Quer dizer, ou distanciamento que provoca a conscientização. Isso determina vamos dizer assim, um objetivo, uma meta do teatro chamado o efeito de distanciamento. E esse efeito de distanciamento é próprio a um gênero chamado teatro épico. Esse gênero foi formulado por um pensador e dramaturgo alemão, Bertolt Brecht. Formulado, então, por Brecht nos anos 30, na Alemanha, ainda uma Alemanha já marcada pelo nazismo, esse mesmo efeito de distanciamento é praticado por Dias Gomes na década de 60 do Brasil. Mas o dramaturgo brasileiro não escolhe essa técnica para copiar Brecht, ele não era apenas um seguidor do Brecht, mas principalmente porque ele deseja divertir seu público para um fenômeno do tempo que ele, Dias Gomes, vivia. O Brasil dos anos 60, sobretudo o Brasil depois de 1965, estava marcado por uma sociedade autoritária em decorrência de um golpe militar, o golpe de 1964. As torturas eram conhecidas, mas não se podia falar muito, era um tema, vamos dizer assim, cochichado. Nós tínhamos uma forte repressão e o Dias Gomes, então, encontra um meio de colocar a questão diante do público e fazer com que ele pense a respeito.
Nós temos, então, a seguinte situação. Nós temos o Brasil posterior ao golpe militar, a ação da polícia, a tortura, a perseguição do intelectual. E nós temos, ao mesmo tempo, a proibição, uma proibição ainda um pouco camuflada dos anos 60, nos anos 70 isso vai se agudizar, e que as pessoas podiam saber, ou sabiam, mas não podiam dizer. O que faz o Dias Gomes? O Dias Gomes encena essa situação e mostra, sobretudo, que as pessoas acusadas podiam ser tão inocentes como Branca Dias, né? E o escritor brasileiro podia mostrar, portanto, um fenômeno atual, por meio desse aproveitamento de um fato histórico ocorrido mais de 300 anos antes. Então, isso permite a Dias Gomes discutir ideias, através de uma encenação de um evento passado, discutir ideias atuais e, principalmente, mobilizar o seu público. Nós podemos ver como funciona, então, esse efeito de distanciamento, né? Ele não deseja que o espectador se identifique com a personagem. Ele tem que entender aquela personagem como uma vítima que ele não é. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa entender os fatos, estabelecer essa relação com os acontecimentos externos e, principalmente, se posicionar a respeito. Para Aristóteles, a catarse que suscita a identificação pertence à natureza da obra poética. Para Bertolt Brecht, e não só para Brecht, também para outros pensadores, como Jean-Paul Sartre, que apostava no comprometimento político da obra de arte, o distanciamento e o engajamento precisam ser voluntariamente perseguidos pelos autores, para alcançar essa finalidade de conscientização. Em ambas as situações, as obras não se mostram indiferentes a seus recebedores, razão pela qual a teoria da literatura reflete sobre a questão. Estranhamento e emancipação. Quando nós começamos, eu chamei a atenção para 4 tipos de reações, pelo menos 4 tipos de reações à obra de arte, né? Quer dizer, o modo como o público ou o leitor reagem à obra de arte. Nós vimos que uma delas diz respeito às emoções, ao gosto, e essa foi, sobretudo, desenvolvida pelo pensamento de Aristóteles. Nós vimos que as obras de arte também podem suscitar no público o desejo de aprender ou de se conscientizar, né? São 2 reações diferentes. Eu quero aprender alguma coisa, eu também quero me conscientizar a respeito. E vimos que é no pensamento Brecht ou na prática de um autor como Dias Gomes em que essas questões aparecem. Mas há uma 4ª reação a que eu chamei a atenção relativamente à reação do público diante de uma obra moderna que provoca nele estranhamento. E é esse ponto que eu gostaria que nós examinássemos agora. O estranhamento é o efeito desejado e alcançado pela arte experimental da vanguarda. Diante de expressões como a pintura abstrata, a música dodecafônica ou eletrônica, a poesia futurista, não há como o espectador, o ouvinte ou o leitor ficarem indiferentes. Como se vê na arte experimental de vanguarda, o que se busca primeiramente é alcançar esse estranhamento, esse sentimento de que algo está errado ou algo é diferente. Sobretudo porque o artista deseja chamar a atenção do público para o objeto artístico. Foram os formalistas os primeiros ou os principais a chamar a atenção para o fato de que o público nem sempre percebe o mundo que o cerca por força do hábito e da rotina. Por isso era preciso deformar os objetos, apresentando-os como se fosse algo novo. Essa noção de estranhamento indica que a arte contraria o horizonte de recepção do público, estabelecendo, portanto, uma relação tensa entre a obra e o destinatário. Esse aspecto é muito importante para nós entendermos a estética da recepção, que é o campo dentro da teoria da literatura que vai dar ênfase a essa reação do leitor, que vai ter como, vamos dizer assim, como ponto de partida a questão do estranhamento e como ponto de chegada à emancipação. Para a estética da recepção, portanto, é importante também valorizar a reação do leitor, né? Quer dizer, não apenas a provocação da arte em relação ao leitor, mas também como o leitor se posiciona, como ele age de uma forma, vamos dizer assim, bastante voluntária, bastante independente diante dos objetos artísticos. Nós, quando falamos da conscientização, quando nós falamos da emoção, nós sempre vemos o leitor como a consequência disso, né? Não como a causa, não como o motivador. E a estética da recepção vai procurar dar uma ênfase maior
para esse papel, digamos assim, ativo do leitor. Nós vamos destacar o pensamento dentro da estética da recepção de Hans Robert Jauss. É ele, inclusive, quem desenvolve essa teoria, basicamente, e publica livros a respeito. Ele é quem se opõe a essa perspectiva, vamos dizer assim, que examina o leitor como um indivíduo meio passivo, vamos dizer assim, passivo, submisso, e determina e chama atenção que é o fato do que o leitor lê, aprecia, recupera as obras do passado que garante a historicidade da literatura. Vamos dizer assim, essa formulação do Jauss é muito importante, né? Quer dizer, as obras, se não são lidas, elas estão mortas, elas estão entregues às estantes das bibliotecas ou das livrarias. Quem realmente dá vida à obra de arte é o leitor, porque ele, vamos dizer assim, ele atualiza e ao atualizá-la, ele mostra a historicidade das obras do passado. As obras não são importantes porque elas foram escritas numa época passada, mas porque elas podem ser lidas, entendidas e discutidas no presente. É sob esse sentido que nós não podemos ver mais o leitor apenas como um elemento passivo, como eu falei antes, né? Nem ele pode ser descartado ou entendido como um mero recebedor de produtos artísticos. Com efeito, ele é um ator importante, uma vez que é ele que assegura a vitalidade e energia das obras literárias. O movimento da literatura faz-se, assim, por meio do diálogo entre a obra e o leitor. Aquela apresenta ao leitor elementos inovadores, e ele predispõe-se a receber esses elementos a partir de sua formação, outras leituras, hábitos e ideologia. Pode-se concluir, então, que a obra sempre desafia a percepção do leitor, né? Quer dizer, nesse sentido que ela provoca o estranhamento, ou que ela é decorrência daquele estranhamento. Mas, ao mesmo tempo, ela oferece ao leitor novas alternativas de entender e interpretar o mundo, o universo ao seu redor. Vamos ver, por exemplo, um romance como O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, né? Um romance que tanto impacto causou na literatura brasileira. Isso porque, desde a primeira linha, o leitor se depara com uma narrativa que se vale de elementos inusitados, como nós vamos ouvir agora. No nada? Tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem, não? Deus esteja. Alvejei mira em árvore, no quintal, no baixo córrego, por meu acerto. Todo dia isso faço. Gosto desde mal e minha mocidade. Daí vieram me chamar, causa de um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser, se viu, e com máscara de cachorro. Me disseram, eu não quis avistar, mesmo que por defeito como nasceu, arrebitado de beiço. Esse figurava rindo feito pessoa, cara de gente, cara de cão, determinaram, era o demo, povo Prascóvio, mataram, dono dele nem sei quem for, vieram emprestar minhas armas, Cidi, não tem abusões, o senhor ri certas risadas, olhe, quando é tiro de verdade, primeiro a cachorrada pega latir instantaneamente, depois então se vai ver se deu mortos. O senhor tolere, isso é o sertão. Uns querem que não seja, que situado o sertão é por os campos gerais, afora, adentro. Eles dizem, fim de rumo, terras altas demais do Urucuia. Toleima, para os de Corinto e do Curvelo. Então aqui não é dito sertão? Aqui tem maior. Lugar sertão se divulga, é onde os pastos carecem de fecho, onde um pode torar 10, 15 léguas sem topar com casa de morador, e onde criminoso vive seu Cristo Jesus arredado do arroxo de autoridade. O Urucuia vem dos montões oestes, mas hoje que na beira dele tudo dá, fazendões de fazendas, ao margem de vargens de bom render, as vazantes, culturas que vão de mata em mata, madeiras de grossura, até ainda virgens dessas lá há. Os gerais correm em volta. Esses gerais são sem tamanho. Enfim, cada um o que quer aprova. O senhor sabe, pão ou pães é questão de opiniões. O sertão está em toda parte. O leitor, quando ouve ou quando lê a primeira página de Grande Sertão Veredas, percebe que ele não conhece aquela língua em que fala Reobaldo, o protagonista, né? Porque a cada frase da personagem, o Guimarães Rosa renova o idioma português. Ele apresenta palavras que podem até algumas serem
vamos dizer assim, do regionalismo, do dialeto regionalista mineiro, mas outras são criação dele. Portanto, é uma outra língua, né? Um novo código, mas isso não impede que o leitor se identifique, o leitor se solidarize, principalmente com o drama do herói do romance, que precisa reconstituir toda a sua existência para entender o que lhe aconteceu. Para chegar a esse resultado, Teobaldo precisa organizar os acontecimentos do passado, discuti-los com um interlocutor, né, que é o senhor que ouve a história, e interpretar as próprias reações. A leitura que nós fazemos vai acompanhando esse processo, permitindo que o leitor vá se adentrando no mundo interior de Teobaldo, entenda seus motivos, justifique suas ações e até esclareça suas discussões. Assim, o leitor não fica indiferente, o leitor não é um mero, vamos dizer assim, tocador de uma partitura previamente estabelecida, ele não é um elemento que se sujeita às regras do texto. Ele vai se deparando com uma subjetividade diferente da sua, ele vai interagindo, ele vai tendo as suas reações, vamos dizer assim, o seu entendimento e a sua interpretação. Um fenômeno, portanto, se concretiza, um fenômeno muito especial se concretiza, né? A possibilidade de conhecer e compreender amplamente uma outra pessoa, um outro sujeito. E é curioso que essa oportunidade só existe no mundo da literatura. É só na ficção que nós temos vamos dizer assim, essa oportunidade de nos adentrar na intimidade de uma outra pessoa. Por mais, vamos dizer assim, por mais que nós conheçamos outras pessoas, por mais que a gente saiba como ela é, nós nunca temos a chance de pensar como a outra pessoa. Isso é, vamos dizer assim, a grande propriedade da literatura, né? A literatura permite que nós entremos na cabeça de uma outra pessoa, ainda que essa outra pessoa seja uma personagem. E é nesse sentido que cada ser humano, quando lê, rompe suas próprias fronteiras individuais e se abre, vamos dizer assim, para a alteridade. É nesse sentido que Yaws entende que a literatura faculta a emancipação do leitor, já que a literatura, o texto literário, seja por meio da novela, do romance ou da poesia, oferece outras alternativas de existência, a qual nós só temos acesso por meio da leitura. Desse modo, por mais inovadora e inquietante que seja uma obra de vanguarda, ela sempre depende do leitor para ser atualizada. Isso é um aspecto muito importante, quer dizer, ela ao mesmo tempo provoca o estranhamento do leitor, mas se o leitor não entrar no jogo, se ele não aceitar, vamos dizer assim, essa proposta, a obra fica morta ali. Então o leitor, como sempre, é um fator ativo da produção literária, porque é ele que atualiza, inclusive obras do passado. Mas isso não é um processo unilateral, né? O leitor também depende da obra, né? Porque é por meio da leitura que ele pode alargar o seu próprio mundo e ter acesso a universos desconhecidos produzidos pela imaginação. Vamos resumir isso que nós estamos dizendo agora. Na estética da recepção, o leitor ocupa posição fundamental para o entendimento da obra, uma vez que de sua ação depende a vitalidade do texto. A estética da recepção, portanto, ela dá vida ao leitor, quer dizer, ela entende o leitor como uma figura ativa, importante, sem o qual a própria literatura não existe. Mas é o próprio leitor quem tem a ganhar com isso, pois ele tem a oportunidade de se deparar com vidas imaginárias, as quais lhe oferecem alternativas de conhecer e vivenciar um mundo diverso do seu, que o completa e amplia. A possibilidade de nós examinarmos a literatura desde a perspectiva dos leitores e da leitura pode ser encontrada nessa obra de Marisa Lajolo, que se chama justamente Literatura, Leitores e Leitura. O livro foi publicado pela editora Moderna em 2001, é extremamente acessível e até bastante divertido. Eu aconselho muito a sua leitura, eu tenho certeza que vocês apreciarão também.